Olá, vamos iniciar mais uma aula nesse nosso encontro não presencial. Na aula passada, trabalhamos com o movimento retilíneo uniforme, aquele movimento em linha reta com velocidade constante, e hoje a gente vai entrar no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas antes, vamos falar sobre aceleração média. A aceleração nos mostra como que a velocidade varia em função do tempo. A aceleração escalar média vai ser a variação da velocidade, o ΔV, dividido pela variação do tempo, o nosso ΔT. Velocidade é metros por segundo, tempo é dado em segundo. Assim, a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Mas o que significa metros por segundo ao quadrado? Vamos supor que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Seria a mesma coisa que eu dizer que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo. Significa que a cada segundo a minha velocidade vai ser aumentada em 5 metros por segundo. Ou seja, se a minha velocidade inicialmente era 0, depois de 1 segundo a minha velocidade vai para 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, minha velocidade vai para 10 metros por segundo. E assim por diante. A aceleração nos mostra como que a velocidade varia a cada segundo. Por isso, metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um móvel que partiu do repouso e depois de 10 segundos ele atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Qual é a aceleração desse móvel? O primeiro detalhe aqui é aquela palavra partiu do repouso. Vai aparecer bastante para a gente. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial vale 0. E a velocidade final foi dada que vale 20 metros por segundo. O tempo que demorou para ele sair de uma velocidade 0 e chegar até 20 metros por segundo foi de 10 segundos, como dado pelo exercício. Assim, a aceleração média ΔV por ΔT, aceleração média ΔV, velocidade final menos inicial, nesse caso 20 menos 0, dividido por 10. 20 dividido por 10 nos dá 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer mais um. Vamos imaginar que nós temos um móvel viajando a 25 metros por segundo e em um determinado instante ele precisa pisar no freio para parar. A frenagem demora 10 segundos. Qual é a aceleração nesse caso? Uma palavra importante aqui, ele freou até parar, ou seja, a velocidade final agora vale 0, a inicial foi dada, que vale 25, e isso demorou 10 segundos para ocorrer. A aceleração média é ΔV por ΔT, variação da velocidade, velocidade final menos inicial, então 0 menos 25. Tudo isso dividido pelo tempo, que vale 10. 0 menos 25 vai dar menos 25 dividido por 10, aceleração igual a menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, nós tivemos uma aceleração negativa. Vamos aproveitar e dar nome para movimentos com aceleração positiva e movimentos com aceleração negativa. Tem um carro ali trafegando, o sentido da velocidade dele é o mesmo sentido do nosso referencial, então nesse caso a velocidade é positiva, e eu tenho uma aceleração no mesmo sentido da velocidade. Essa aceleração vai aumentar o módulo da velocidade, então nós temos um movimento acelerado. Poderíamos ter um movimento acelerado também numa situação um pouquinho diferente. Nesse caso, o móvel tem um sentido oposto ao nosso referencial, então a velocidade ela é negativa. A aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, ela também é negativa. Mas como a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, nesse caso ela também está aumentando o módulo da velocidade. Aqui também temos um movimento acelerado. Veja agora, eu tenho um carro se movimentando no mesmo sentido do referencial, ou seja, velocidade positiva, e uma aceleração contrária ao referencial, aceleração negativa. Então a aceleração está contrária ao sentido da velocidade. Nesse caso, temos um movimento retardado. A aceleração quer diminuir o módulo da velocidade. Poderíamos ter também um móvel no sentido oposto ao referencial, velocidade negativa, e uma aceleração a favor do referencial, aceleração positiva. Sentido da aceleração é o oposto do sentido da velocidade. Então, essa aceleração quer diminuir o módulo da velocidade. Também um movimento retardado. Resumindo, quando o sinal da velocidade e a aceleração são os mesmos, a aceleração vai aumentar o módulo da velocidade e temos um movimento acelerado. Quando o sinal da aceleração for contrário ao sinal da velocidade,
a aceleração quer diminuir o módulo da velocidade e temos o movimento retardado. Vamos para o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse movimento é retilíneo, ou seja, se dá em linha reta, e é uniformemente variado. Significa que a velocidade vai variar, mas ela vai variar de forma uniforme. Isso porque teremos uma aceleração que nesse caso vai ser constante. Para o MRU, nós teremos 3 equações para trabalhar, que são essas aqui. A primeira é a equação da velocidade em função do tempo. A segunda, a equação do espaço em função do tempo. E a última, que é a equação de Torricelli. A primeira equação nos mostra que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No sistema internacional, metros por segundo, a velocidade, a aceleração, metros por segundo ao quadrado, o tempo é dado em segundo. Essa segunda equação nos mostra que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aqui também, no sistema internacional, posição ou espaço em metros, velocidade em metros por segundo, tempo segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. E essa última equação é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Mas quando eu vou utilizar cada uma dessas equações? Na verdade, não tem uma receita de bolo. A única coisa que eu posso falar é que, como a de Torricelli não tem tempo, normalmente quando o exercício não te dá tempo nenhum, é com Torricelli que você vai trabalhar. Mas o que a gente precisa fazer é ler o exercício com calma, coletar os dados que o exercício passou para a gente e, com os dados que o exercício passou, analisar qual equação a gente consegue trabalhar. Então, vê a primeira, se der certo, ok, se não der certo, dá uma olhada na segunda. Se der certo, beleza. Se não der certo, vamos para a terceira. Lembrando que para eu poder trabalhar numa equação, eu tenho que ter somente uma incógnita ali. Isso vai ficar um pouco mais claro quando fizermos o exemplo no final desse vídeo. O nosso livro não aborda muito essa parte, mas eu acho importante a gente fazer a análise gráfica do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá! Primeiro vamos analisar um gráfico aceleração por tempo. Se a aceleração é constante, ou seja, o seu valor não vai mudar durante todo o movimento, o ponto que começar a aceleração deve permanecer constante com o passar do tempo. Assim, nós teremos uma reta paralela ao eixo do tempo. Se a aceleração for positiva, essa reta vai estar acima do zero. Se a aceleração for negativa, essa reta vai estar abaixo do zero. Num gráfico aceleração por tempo, a área abaixo da curva é numericamente igual à variação da velocidade. Vamos agora para o gráfico V por T. Para esse gráfico, vamos ver a equação V igual a V0 mais AT, velocidade em função do tempo. Ou seja, esse gráfico vai descrever aquela equação. Aquela equação é uma equação de primeiro grau, lembre-se da equação da reta. Se o coeficiente angular for positivo, vamos ter uma reta crescente. Se o coeficiente angular for negativo, vamos ter uma reta decrescente. O coeficiente angular vai ser dado pela aceleração. Então, aceleração positiva, gráfico crescente. Aceleração negativa, gráfico decrescente. A área do gráfico V por T vai ser numericamente igual ao deslocamento. Nós vamos fazer algumas considerações sobre esse tipo de gráfico V por T no exemplo que vamos realizar no final desse vídeo. E agora o nosso gráfico espaço por tempo. O espaço pelo tempo é dado por essa equação. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa é uma equação de segundo grau, então vai nos dar uma parábola. Se a aceleração for positiva, concavidade voltada para cima. Se a aceleração for negativa, concavidade voltada para baixo. Onde o gráfico toca o eixo Y, ou seja, o eixo S ali, a parte da posição, vai ser a posição inicial. O vértice da nossa parábola vai indicar uma inversão do movimento. Por exemplo, ele estava indo a favor do referencial e depois ele começa a ir contra o referencial. Para que tenha uma inversão do movimento, naquele ponto do vértice, a velocidade vale 0. Ele estava andando, parou e voltou. Vamos realizar agora 2 exemplos. Um, para ver como a gente trabalha com aquelas 3 equações. E no segundo, vamos abordar análise gráfica. Um veículo trafega em uma pista retilínea.
Quando sua velocidade é igual a 72 km por hora, ele percebe o engarrafamento a 50 metros de distância. Neste momento, o motorista aciona os freios, conseguindo parar milímetros antes de atingir o veículo à sua frente. Considerando que a aceleração foi constante, determine, no item A, o valor da aceleração, no item B, o tempo que o veículo demorou para parar. Como dado, o exercício nos dá a velocidade inicial, que é de 72 km por hora, e o deslocamento que o carro sofreu até parar. Ele quer a aceleração e o tempo necessário para o carro parar nesses 50 metros. A primeira coisa é analisar se todas as unidades estão no sistema internacional. Note que o deslocamento está em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. Então aqui convém a gente transformar essa unidade para metros por segundo. Para isso, basta a gente dividir por 3,6, nos dando uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então no item A ele quer saber a aceleração do veículo. Lembrando que eu disse que não tem uma receita para a gente utilizar aquelas equações do MRUV. Então a gente vai ter que analisar os dados que ele passou, o que ele está pedindo e as equações que nós temos. Como dado, nós temos o deslocamento, a velocidade inicial já é transformada aqui para metros por segundo. E lembrando, ele disse que o carro vai parar, então a velocidade final vale zero. Vamos analisar as equações. Velocidade em função do tempo, espaço em função do tempo e a equação de Torricelli. Como o exercício não nos passou nenhum valor de tempo, vamos analisar já a de Torricelli. A velocidade final nós temos, que vale zero. A velocidade inicial nós também temos, que vale 20 metros por segundo. A aceleração que a gente quer determinar e o deslocamento é de 50 metros. Então, nem precisamos analisar as outras duas, já vamos trabalhar com Torricelli. Substituindo os dados, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e o deslocamento sofrido, 0 ao quadrado, 20 ao quadrado, que é 400, 2 vezes 50, que nos dá 100. Isolando aqui a aceleração, menos 100A igual a 400, agora a gente vai isolar a aceleração, 100 está multiplicando, o 100 passa aqui dividindo 400. Menos a aceleração é 400 dividido por 100, menos a aceleração é igual a 4, multiplicando por menos 1 em ambos os lados, a aceleração é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. No item B, ele quer saber o tempo que demorou no instante que ele pisa no freio até o carro parar. Lembrando que os dados que nós temos, o deslocamento, a velocidade inicial, a velocidade final, e nós determinamos a aceleração no item A. Lembrando das equações, ele quer determinar o tempo, então vamos trabalhar ou com essa ou com essa. Vamos começar analisando a primeira. Velocidade final nós temos, velocidade inicial nós temos, aceleração nós temos, e ele quer determinar o tempo. Então pode ser essa daqui. Vamos olhar a de baixo. Aqui eu tenho S e S0, né? Se eu passar o S0 para o outro lado, fica S menos S0, que é o nosso ΔS. Então, ΔS eu tenho, velocidade inicial eu tenho, o tempo eu quero determinar, a aceleração eu também tenho, e o tempo eu quero determinar. Então, eu posso trabalhar ou com a primeira ou com a segunda equação. Fica mais fácil trabalhar com a primeira. Substituindo os valores, velocidade final, velocidade inicial, aceleração que vale menos 4, o tempo que a gente quer determinar, menos 4t, aqui é negativo, por outro lado vai positivo, 4t é igual a 20, 4 está multiplicando, passa dividindo, t é igual a 20 dividido por 4, o tempo da frenagem é de 5 segundos. Nesse exercício a gente viu bem como devemos trabalhar com aquelas três equações. Primeiro, lemos o exercício para ver sobre o que se trata. Depois lemos novamente, mas agora para coletar os dados. Na terceira etapa, a gente analisa se todos os dados estão no sistema internacional ou não. E na última etapa, eu analiso as três equações com os dados que eu tenho e com o que o exercício está pedindo. Vamos para a análise gráfica. Esse exercício aqui é um exercício da UEL, que na verdade é uma análise gráfica, né? Então ele fala que a velocidade escalar de um corpo varia com o tempo de acordo com esse gráfico aqui. Ele quer saber como que é o movimento em alguns intervalos de tempo que ele passa aqui para a gente. É melhor a gente analisar o gráfico como um todo, ao invés de analisar as alternativas. Assim a gente já faz uma revisão de gráfico, tanto para o MRUV quanto para o MRU. Aqui nós temos um gráfico de velocidade por tempo. Temos aqui um instante que o gráfico está descendo, certo? Do tempo 0 até o tempo 1. No tempo 1, esse gráfico corta o eixo do tempo e continua descendo, chegando aqui até 2. Nesse T2, nós temos o gráfico na horizontal, chegando até T3, e depois esse gráfico aqui volta a subir, chegando até T4. Então, primeira coisa, vamos analisar aqui. Daqui para cima, a velocidade ela é positiva, concorda? E aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sucessivamente.
Todos os pontos acima do zero, a velocidade é positiva, e todos os pontos abaixo do zero, a velocidade é negativa. Aqui a gente já consegue responder algumas questões. Desse ponto até T1, a velocidade é positiva. De T1 até T2, a velocidade ela é negativa. De T2 até T3, a velocidade continua negativa. E de T3 até T4, também estamos aqui abaixo do zero, a velocidade continua negativa. Então, a velocidade só é positiva entre o instante 0 e o instante 1. Então, do instante 0 até 1, a velocidade é maior que zero, ou seja, velocidade positiva. Note, então, que aqui é velocidade positiva, mas a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Vai diminuindo, até que nesse ponto T1, quanto que vale a velocidade? A velocidade vale zero, note. Então, tínhamos uma velocidade positiva que está diminuindo. Aqui a velocidade é zero e depois a velocidade começa a ficar negativa. Lembre que uma velocidade positiva ou negativa indica se ela está a favor ou contra o referencial. Nessa primeira parte, o móvel está indo a favor do referencial, ele para e depois começa a vir contra o referencial. Assim, de 0 a 1, nós temos um movimento progressivo. De T1 até T2, nós temos aqui um movimento retrógrado, contrário ao referencial. De T2 até T3, note que a velocidade vale V1 e ela permanece sendo V1 durante todo esse tempo. Logo, nessa parte, a velocidade ela é constante. Então, de T2 até T3, a velocidade é constante. Então, está aqui. De T1 até T2, a velocidade é negativa. E de T2 até T3, a velocidade também é negativa, só que aqui tem um caso particular. Ela é constante, então é um movimento retilíneo uniforme. Voltando aqui para o início do gráfico, vimos que a velocidade é positiva, mas a velocidade está diminuindo de valor entre 0 e T1. Se a velocidade está diminuindo de valor, o movimento ele é retardado. De T1 até T2, nós temos que a velocidade é negativa, mas se aqui for 0, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, o módulo da velocidade está aumentando entre T1 e T2. Então, esse trecho aqui, nós temos o movimento acelerado. De T3 até T4, a velocidade ela é negativa, mas note, se aqui fosse, por exemplo, menos 5, aqui vai ser menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar a zero de novo. Assim, a aceleração está diminuindo o módulo da velocidade. Nesse caso, entre T3 e T4, o movimento ele é retardado. De T2 até T3, já vimos que a velocidade ela é constante. Vamos às alternativas, então. No intervalo de T1 a T4, ele está falando que o movimento é retardado. O movimento varia, né? Entre 0 e 1, ele é retardado. Entre 1 e 2, ele é acelerado. Entre 2 e 3, ele é constante, é uniforme. E entre 3 e 4, ele é retardado novamente. Então, o item A está incorreto. No item B, ele fala que entre 0 e 2, o movimento é retardado. Note, entre 0 e 1 o movimento é retardado, mas entre 1 e 2 o movimento é acelerado. Podemos descartar essa também. No item C, ele fala que retardado somente no intervalo de tempo de T3 até T4. Não, ele é retardado em T3 até T4, entre 0 e T1. Item D, acelerado entre 2 e 3. Vimos que entre 2 e 3 é um movimento uniforme. E no último item ele fala que é acelerado entre tempo 1 e 2. Está correto. Cuidado, muita gente acaba se confundindo aqui. Como é negativa a velocidade, acaba achando que o movimento não pode ser acelerado. Mas lembre-se, de 1 até 2, o módulo da velocidade está aumentando. Se o módulo da velocidade está aumentando, é um movimento acelerado. Alternativa E. Nesse exemplo, o gráfico misturava movimento retilíneo uniformemente variado com movimento retilíneo uniforme. Então a gente pode ver bem a diferença entre esses dois tipos de movimento e aprofundar um pouquinho a nossa análise gráfica. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula. Até mais!